pẹ̀lẹ́ tó owó pẹ̀lẹ́ tó ọmọ àìkú bàbá wà kojú ọyẹ́ mi kò tútù mojúgbà onílẹ̀ àti ọjọ́ ni àti ọ̀run mojúgbà yín o àwọn ègún mojúgbà yín o onílẹ̀ mojúgbà yín o ègún ayé ṣẹ̀gbà ọ̀run mojúgbà yín o èṣù abọ́nibòdè mojúgbà yín o ògún ọ̀hún méjì ọ̀ṣọ́ solóbóró ọ̀dẹ́gọ́lónì mojúgbà yín o rókòrò ìwàzà bórógìdì mojúgbà yín o òṣùmárì ọ̀bọ̀nùsàgà mojúgbà yín o ọ̀fọ́nà ṣẹ́bẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́ kòrò mojúgbà yín o nàná sálóbà kìtìkàtà àágò. Os descendentes dos Nagôs no Brasil agruparam-se em torno de instituições que com o tempo se converteram em comunidades. As comunidades tradicionais, Egbé em língua iorubá, coesas pela prática religiosa, reelaboram a herança cultural dos africanos que ajudaram a fundar e a singularizar a sociedade brasileira. Acham-se instaladas num espaço físico conhecido como roça ou terreiro. Mais do que a origem étnica, hoje é a estrutura cultural específica que define os membros do Egbé como pertencentes a uma comunidade Nagô. Uma bandeira branca fincada na terra indica tanto no Brasil como na África Ocidental que ali é um lugar de axé. Para os Nagôs, poder e princípio de realização. Sendo Xangô o orixá patrono desta comunidade, o Ilê Xangô aparece com destaque. Neste templo são cultuados os orixás do Panteão do Fogo, simbolizados pela cor vermelha e principalmente pelo machado duplo, Oxê Xangô. A comunidade terreiro se organiza num espaço urbano e num espaço mato. O espaço urbano se constitui das moradias dos membros do Egbé, das construções de uso coletivo, das casas ou ilês dos orixás agrupados em panteões e do Ilê Ibó, casa de adoração aos mortos, guardada por sacerdotes preparados para esses mistérios e separada do resto do terreiro por uma cerca vegetal. Exu é um dos orixás mais importantes da religião Nagô, princípio dinâmico, orixá da comunicação. Além de ter assentamento na entrada do terreiro, é zelado no Ilê Exu. Coci Euê, Coci Orixá. Sem folha não há orixá. Ossain, entidade imprescindível em todos os ritos do culto, é o patrono da vegetação, das ervas e das folhas, portanto dos remédios e dos preparados rituais. Ogum está associado ao mistério das árvores. O Ilê Ogum está rodeado da planta Peregum. Conhecedor dos segredos da floresta, é o orixá inventor das armas de pedra e ferro, patrono dos guerreiros, princípio do desbravamento, da abertura dos caminhos, da vanguarda. Oxóssi, irmão de Ogum na linguagem do terreiro, é considerado um dos orixás reais, chamado Alaqueto, título do rei de Queto. É a origem das origens dos terreiros Queto na Bahia. Caçador por excelência, o arco e flecha de ferro destacam-se entre seus símbolos. O mandacaru caracteriza a entrada do Ilê Obaluayê, onde estão assentados Nanã e seus dois filhos míticos, Obaluayê e Oxumaré. Nanã, patrona das águas paradas e principalmente da lama, matéria-prima de tudo que nasce, detém o poder genitor feminino. Ela recebe em seu seio os mortos seus filhos, representados coletivamente por Obaluayê, senhor de todos os espíritos do mundo. Dela também nasce Oxumaré, simbolizado pelas serpentes e pelo arco-íris, união da terra e o além, da vida e da morte. A cúpula da comunidade é constituída pelos mais altos postos dos diversos grupos reunidos em cada Ilê Orixá. São olorixás, as sacerdotisas e os sacerdotes mais antigos por ordem de iniciação. Entre as construções de uso coletivo, destaca-se o Ilê Axé, onde são recolhidas as noviças ou iaôs, e onde se realizam todas as cerimônias de iniciação. É uma das construções que melhor preserva o modelo arquitetônico Nagô, atravessada por um longo corredor que liga os diversos compartimentos. No Ilê Nlá, barracão,
se realizam as obrigações públicas. Ali, os orixás, manifestados em suas sacerdotisas, aparecem paramentados com suas vestes, cores e emblemas específicos. O espaço mato cobre uma boa parte do terreiro. Cortado por árvores e toda qualidade de ervas, é um reservatório natural onde são recolhidos os ingredientes vegetais indispensáveis a toda a prática litúrgica. O espaço mato distingue-se do urbano, planificado, controlado pelo ser humano, por ser um espaço perigoso, selvagem, incontrolável, fértil, placenta fecundada, habitado por espíritos e entidades sobrenaturais. Ele reproduz o significado da floresta sagrada africana. A arte africana está profundamente associada à religião. O conceito estético é utilitário e dinâmico. O belo não é concebido como simples prazer estético. O belo formaliza a manifestação do sagrado. O mato é a prova dinâmica do ciclo vital, o renascimento dos ancestrais em seus descendentes. Este significado é expresso pelos emblemas do panteão da terra. O poder dos orixás da terra é tão grande que seus verdadeiros nomes não podem sequer ser pronunciados. A agressividade, a multiplicidade e o perigo que se desprendem do mistério da morte e renascimento se manifestam no universo simbólico dos orixás da terra. Tanto os emblemas, que fazem parte dos altares ou pejis, como os que paramentam os orixás, devem ser confeccionados por um alto sacerdote. O sacerdote supremo do templo de Obaluayê é o Assobá. Cada material que compõe um objeto ritual é selecionado por seu significado simbólico. O icô, palha da costa ou ráfia, desfiada ou trançada pelo Assobá, participa de todos os ritos ligados à morte. Os búzios constituem símbolos dos antepassados e dos duplos espirituais dos seres humanos. Representam ancestralidade e progênie. Caracterizam os orixás da terra, aparecendo em pulseiras, braceletes, colares e vestes. Os brajás, compostos por sequências de búzios ou de tranças de palha da costa ornamentadas com búzios, são usados aos pares pelas sacerdotisas manifestadas, cruzados a tiracolo. As vassourinhas presentes de diversas formas nos paramentos indicam a ação de Obaluayê, limpando e varrendo as doenças, impurezas e males sobrenaturais. O filá é um gorro em palha da costa. As fibras superiores formam uma vassoura cone e as fibras inferiores ficam livres e desfiadas. Densas cortinas de palha da costa cobrem inteiramente o corpo e o rosto das sacerdotisas manifestadas, indicando a existência de algo que deve ficar oculto, que inspira um grande respeito. Feixes de nervuras de palmeira, representação coletiva de espíritos ancestrais, constituem o corpo dos emblemas de Nanã e Obaluayê. Na cultura Nagô, as árvores estão associadas a Igbá e o Axé, o tempo da criação. Troncos e galhos de árvores representam antepassados masculinos. O iguiopé, a palmeira, é uma árvore sagrada. Seu tronco, emergindo da terra, assinala o princípio de ancestralidade. As frondes, as folhas e as palmas, renascidas do iguiopé, representam descendentes. Das frondes se retiram as nervuras, cujos feixes constituem o corpo dos emblemas.
Das palmas, que só podem ser cortadas em determinadas horas do dia, o assobá extrai as nervuras. No xaxará, emblema de Obaluayê, fálico, reto, princípio masculino do panteão, e no ibiri, emblema de Nanã, uterino, princípio feminino, as nervuras, búzios, ráfia, cor, forma e textura se complementam para expressar o símbolo, micro-universo do macro-universo dos orixás da terra. Na mesa de trabalho do assobá, renovam-se as oferendas próprias de Obaluayê, pipocas e azeite de dendê. As pipocas, flores de Obaluayê, são os grãos descendentes que se abrem para a multiplicidade. O azeite de dendê é o sangue vegetal vermelho. Nanã, matéria-massa genitora, prende seus filhos, recebe no seu interior os mortos que tornarão possíveis os renascimentos representados por Obaluayê e Oxumaré. Obaluayê assegura o renascimento através dos mortos. Todo renascimento é perigoso. O desprendimento da matéria dos genitores é uma perda que deve ser reparada. O equilíbrio tem que ser mantido sob pena de represálias. Este aspecto agressivo de Obaluayê se traduz em instrumentos como o kumon. Uma mistura ritual de barro, além do corpo feixe de nervuras, integra o xaxará de assentamento. Orixá que garante a imortalidade individual e coletiva, Obaluayê é guardião dos valores da comunidade. As folhas recém-nascidas do olho da palmeira e desfiadas, os mariô, colocados na entrada dos templos, indicam que o lugar é reservado e perigoso. O templo contém os altares ou peji, onde ficam os assentamentos coletivos e individuais. Os elementos signos que compõem os assentos, forma, matéria, cor, expressam a natureza simbólica dos orixás através de um peculiar consenso estético. Assim, o assentamento de Obaluayê se caracteriza pelo agirê, vasilha barro de onde emerge o tronco pássaro progênio. Búzios, ráfia, contas são combinados pelo sacerdote artista para magnificar o sagrado. O assentamento de Nanã, talha-lama, se repete no assentamento de Oxumaré, onde a cobra renasce das profundezas da terra. Os orixás são poderes sagrados, princípios reguladores do universo. O sacerdote é um altar vivo, onde o orixá pode ser invocado. A possessão torna o orixá presente. Nas comunidades tradicionais, a imagem dos orixás manifestados não pode ser reproduzida. Danças, emblemas e paramentos serão mostrados apenas como ilustração, fora de situação ritual. Ekpeu ninja, Ekpeu ninja, Ekpeu ninja, o ninja, e Nana kitini sabebe, mau, re. O molubé paraê, o molubé para gugu. O molubé para o molubé paraê, o molubé para gugu. Obaluayê e Nanã dançam juntos, recolhem, levam, varrem de dentro para fora. O molubé para o molubé paraê, o molubé para gugu. Recolhem em si,
afastando, expulsando, limpando. Paraê, o mulubé paraú. O mulubé paraê, o mulubé paraú. Quebrando. O mulubé paraê, o mulubé paraú. O mulubé paraê, o mulubé paraú. Os orixás da terra dançam bem abaixados. O mulubé paraê, o mulubé paraú. O mulubé paraê, o mulubé paraú. Salvando o universo, a terra, o além, o nascente, o poente. A dança repete os gestos de saudação e de afirmação do poder do orixá. Copanijé. Ele mata, ele come. Ele recolhe tudo em si. Recolhendo em si, levando para fora. Nana oludo, ọmọ nílẹ̀ kọ̀rajò. Nana ikure, ọmọ nílẹ̀ kọ̀rajò. Kọ̀rajò, kọ̀rajò, nana ẹ̀fúnfún lẹ́lẹ̀ kọ̀rajò. Nana ikure, ọmọ nílẹ̀ kọ̀rajò. Omi bọ́rọ̀ tó kẹwàá bẹ̀ ọmọ nílé kọ̀rajò. Princípio da fertilidade, Nanã está associada à agricultura. Pila os grãos num pilão imaginário. Omi bọ́rọ̀ tó kẹwàá bẹ̀ ọmọ nílé kọ̀rajò. Nanã dança com muita dignidade, ninando o Ibiri, seus filhos descendentes.
Nanã peneirando os grãos, cavando a terra, amassando. Moda golona que eu acho ouro. O assobá entrega o ibiri de Nanã e o xaxará de Obaluayê. Na situação ritual, Nanã se retira levando seu filho mítico nas costas. Arro, boboi! Arro, boboi! Arro, boboi! Oxu Maria Bonusada. As danças de Oxumaré são muito movimentadas. As danças revelam um dos traços mais característicos da cultura negra. Estruturas rítmicas complexas se entrelaçam. Apontando com os dedos a ligação da terra e o além, ciclo vital, transcurso, destino. Transporta no seu corpo todos os matizes. Estende seu axé sobre o mundo, nas primeiras horas da manhã, quando o sol se levanta e seu axé se espalha pelo mundo e é ativo e poderoso.